Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 213, a Gênesis capítulo 15. Então, olha um outro tema aqui, paralítico. Se nós procurarmos em São Mateus 9, de 1 a 8, nós vamos encontrar lá na Bíblia. Mas não deixa também de ser códigos. Você vai entender. Paralítico. Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou ao lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. Como lhe apresentassem um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: Meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. É possível isso? Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. Como lhe apresentassem um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: Meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Quem tem conhecimento, ao ouvir o que eu vou dizer aqui, eles vão raciocinar, eles vão analisar com bom senso. Quem não tem conhecimento, eles vão dizer assim, como que está escrito aqui, os escribas disseram, esse homem blasfema. Mas eu não estou preocupado com o que as pessoas dizem. Não estou preocupado. Se eu estivesse, eu não teria nem iniciado esse trabalho. Porque é preciso, devido à desigualdade evolutiva, é preciso o pró e o contra. Mas veja bem, a doutrina dos Espíritos nos ensina que toda enfermidade é o reflexo das nossas desditas, das nossas imprudências de vidas passadas. Então, quando eu afeto a minha massa encefálica através de um suicídio, eu venho cego, surdo, mudo e paralítico. Então, se Jesus, naquele exato momento, veja bem, Jesus, abaixo de Deus, ele podia fazer tudo isso. Só que se o mestre tivesse curado esse paralítico, como aqui está descrito, que eu acredito que, conforme aqui está descrito,
não passa-se de um equívoco de São Mateus, devido ao fanatismo de São Mateus, porque o fanatismo leva a pessoa a enxergar e a entender conforme o fanatismo nele se encontra. Porque se Jesus tivesse de fato curado esse paralítico, conforme aqui está descrito, Jesus teria infringido as leis do Criador. Porque ele foi curar, olha só, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Ora, Jesus aqui está agindo como, ou melhor, Jesus aqui está agindo igualzinho um padre. Que você vai ao confessionário, confessa que matou 10 pessoas. Meu filho, eu sou representante de Deus aqui na Terra, eu tenho esse poder de absorver os teus pecados. Reza 200 Pai Nosso, 300 Ave Maria, 400 Santa Maria, que tá. Aí você sai lá fora, ai, graças a Deus, fui absolvida dos crimes que cometi. Será que você foi absolvida? Ou absolvido? Questão 621, Livro dos Espíritos. Onde está escritas as leis de Deus? Na consciência. E será que é o Padre que absolve esses crimes da tua consciência? Ou você que os resgata através das posteriores reencarnações, através das provas e das expiações? Então Jesus não podia curar esse paralítico. Perdoados te são os teus pecados. Aí continua. Logo alguns escribas disseram entre si: este homem blasfema. Quer dizer, Jesus blasfema. Os escribas disseram. Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, perguntou-lhes: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Pois que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder de remitir os pecados, levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para a sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder ao homem. São Mateus 9, de 1 a 8. Então Kardec aqui ele faz uma dissertação. Que significaria aquelas palavras: teus pecados te são remitidos? E em que podiam elas influir para o curar? O Espiritismo lhes dá a explicação como
há uma infinidade de outras palavras incompreendidas até hoje, por meio da pluralidade das existências. Ele ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existências anteriores. E assim até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer-lhe Jesus, teus pecados te são remitidos, equivalia a dizer-lhe, pagastes a tua dívida. A fé que agora possuis e lídio a causa da tua enfermidade. Consequentemente, mereces ficar livre dela. Daí o haver dito aos escribas, tão fácil é dizer, teus pecados te são perdoados. Como, levanta-te e anda. Cessada a causa, o efeito tem que cessar. É precisamente o caso do encarcerado a quem se declara, teu crime está expiado e perdoado, o que equivaleria a se lhe dizer, pode sair da prisão. Estamos tentando esclarecer desde o princípio que tudo não passa-se de códigos que nós precisamos entender. Olha só. Como lhe apresentasse um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico, meu filho, tem confiança, perdoado-te são os teus pecados. O paralítico se levantou imediatamente e foi para sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens. São Mateus, de 1 a 8. Kardec. Então você não se esquece o comentário que nós tecemos a respeito, que de acordo com os desígnios de Deus, se Jesus de fato tivesse agido dessa forma, ele teria ido de encontro aos desígnios de Deus e, de certa forma, cometido um erro. Mas se tratando de Jesus, nós temos que entender que ele nos conhece. E conforme Kardec aqui nos esclarece, vejamos, eu vou tentar explicar aqui esse caso desse paralítico da seguinte forma. Você vai a uma loja e compra uma geladeira, 10 prestação de R$100, não é? Você pagou a primeira prestação com resignação, com humildade. Essa prestação, gente, cada prestação significa uma reencarnação. Não é a prestação lá da loja, não. Isso aqui é a psicologia que nós usamos. É a nossa forma didática de trabalhar. Então você contraiu em vidas passadas débitos.
dívidas perante a contabilidade divina que correspondesse a 10 reencarnações. Só que você procurou, durante todas as existências posteriores, se redimir. Você procurou agir com resignação, com aceitação. Na 10ª prestação, que é a 10ª reencarnação tua, que seria a última reencarnação correspondente àqueles débitos teu, você encontra Jesus por você ter vivido 9 reencarnações anteriores com humildade, com paciência, com aceitação, com resignação e tudo mais. Na 10ª reencarnação, você retorna ao corpo físico novamente, sequelado, porque a dívida corresponde a 10 reencarnações. Só que você encontra Jesus. E Jesus, vendo a tua fé perante as 10 reencarnações, os teus pecados estão perdoados. Ele não disse, levanta-te e anda. Os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus viu ali uma fé tão grande naquele paciente. Jesus viu ali que espiritualmente aquele indivíduo nada mais possuía com relação ao reflexo que existia no corpo físico. Então, os teus pecados, os pecados que você cometeu há 11 encarnações atrás, por você ter vivido com dignidade, os teus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda. Jesus assim podia fazer. Porque o paciente encontrava-se em condições de mérito, de fé, de resignação, de paciência, de humildade e também na última parcela da dívida, correspondente àquele crime que ele cometeu. Então é preciso entender que muitas pessoas, quando buscam uma casa espírita, muitas pessoas, quando buscam um templo, outro religioso que não espírita, e que logram a cura física, é preciso entender que além da fé, além do merecimento, aquela pessoa traz, sem que ninguém saiba, imperceptivelmente, o direito de se ver livre daquela enfermidade física, porque ela já passou por tudo quanto é teste, superando todos os testes, todas as provas, e ali sendo a última prova, o qual ela já se redimiu em
todos os outros testes, mas ali ainda continua sequelada. E os fluidos dos médiuns, dos espíritos, dos benfeitores, contribui à sua restauração física, já que a sua alma encontra-se mediante aquela situação liberta. Podendo ser que a pessoa reencarnou com ainda algumas sequelas no perispírito, por isso as sequelas no corpo físico. Mas de tanta resignação, de tanta humildade, mais 20 anos no corpo físico, sequelada, mas com aceitação, com humildade. Elimina-se do perispírito todas aquelas sequelas, ficando o perispírito e o espírito livre daquela enfermidade. Mas o corpo físico sequelado, aí vem lá um médium, e o médium, graças ao teu fluido de efeito físico, juntamente com as energias dos benfeitores espirituais, graças à fé e o merecimento do indivíduo, ele logra a libertação, a se ver livre de todas aquelas enfermidades orgânicas. Assim é que explica Kardec no caso do paralítico. Porque você entende, com todo respeito, que por ser nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca que curaria um corpo físico, sabendo ele que o perispírito e o espírito ainda se encontrava enfermo. Ele só curou os corpos físicos daqueles que não precisavam mais ter corpos físicos deficientes. Mas nunca tocou na alma de ninguém, porque a responsabilidade desse toque é de cada qual trabalhar a tua reforma, o teu caráter. Jesus tocou e toca em nossa alma, sim, mas através dos teus exemplos, através dos desígnios das leis de Deus trazida por Ele. Os ensinamentos de Deus trazido por Jesus é o elixir que remove todas as nossas mazelas interiores. Os ensinamentos de Deus nos curam perispiritualmente e espiritualmente. É óbvio que os ensinamentos de Deus cura as nossas mazelas físicas, mas desde que nos reformemos, porque eu posso viver 50 anos nesta existência com um câncer, que para a humanidade, perdão do termo, é uma desgraça.
mas que para Deus, para Jesus, para os benfeitores amigos meus espirituais e também para mim, é uma bênção. Quase sempre é assim. As pessoas que vê desgraça no nosso organismo, porque nós mesmos, aqueles que têm compreensão, quase sempre eles veem bênçãos divinas. Ainda mais aqueles que têm conhecimento. Agora, seguidores do Deus de Dante, é aquele probleminha, né? É aquele probleminha. A pessoa quer se ver livre daquela pneumonia, daquele Covid, daquele câncer, daquele infarto, daquele derrame, medo da morte, porque não existe, tudo acaba depois que morre. Interessante, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: eu acredito na morte porque todos que morreram nunca retornaram para poder me dizer como é do outro lado. Interessante isso, né? É porque nunca leram as obras de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco e de Allan Kardec. Vamos para o próximo vídeo, que é um outro tema.